Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Estamos mais uma vez aqui para compartilharmos o estudo do livro Plenitude, no Momentos com Joana. Ainda no capítulo 5. Deixa eu ver aqui o título do capítulo, falar para vocês. Ai, Jesus. Caminhos para a cessação do sofrimento. E hoje na companhia de dois anjinhos aqui. Vamos lá, meninos? Eduardo Araújo, muita paz a todos. Regina Célia, muita paz. E Pardal atento, ali, ó. Pousado. Vamos lá. Nosso Vamos técnico. lá. A pessoa pergunta, quem é esse Pardal? O técnico, nosso operador ali. É isso aí. Que mexe nas carrapetas. Parágrafo de número 81. Então vamos nós aí. Vou pedir a Regina Célia para começar a ler. Botar ela para trabalhar, né? A compaixão por si mesmo, amor a si próprio, faculta a visão realista, sem agressão, dos objetivos da existência terrena, impulsionando a compaixão pelo seu irmão, amor ao próximo, solidarizando-se com a sua luta e dando-lhe a mão amiga, a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga na marcha. Essa atitude, em vez de produzir uma postura pessimista, cética, amargurada, resultante da morte da ilusão, alenta e engrandece, dando sentido e significado a todos os acontecimentos. Por isso, a compaixão se torna fator que faz cessar os sofrimentos, como resultado natural dos outros passos, partindo da emoção para a ação. Bom, então é perfeito, né? Porque se nós tivermos compaixão por nós mesmos, nós vamos fazer com que isso cesse nosso sofrimento, porque, afinal de contas, eu também sou filha de Deus, eu preciso de compaixão. Então, essa compaixão por si próprio, por mim mesmo, ele é o resultado natural dos outros passos que a gente vai dando, né? Todas aquelas virtudes que vão partindo daí, da compaixão. Eu tenho que ter compaixão por mim. E aqui é interessante, Regina, deixarmos aquela reflexão de que essa compaixão por si mesmo é um momento de lucidez do espírito. Para que alguém chegue nesse nível de compaixão por si mesmo de forma lúcida, não é? É necessário o autoconhecimento, o autodescobrimento. Do contrário, nós vamos cair na vitimização, que é diferente, é aquela postura do coitadinha, vítima de mim mesma. É verdade, não é? Verdade. Arrastando minha malinha e querendo que alguém seja rodinha. É interessante, porque quando a gente age assim, é uma forma que a gente, às vezes a criatura nem percebe. É que não sabe agir de outra forma ainda. Ou aí vai ter, em algumas situações, um pouco de malícia da situação, a pessoa se vitimizando para que outro resolva seus problemas, que é diferente também. Nós temos que nos preocupar de não ser esponja, né? É verdade. Não sugar, ninguém, porque a vida é compartilhar. Exatamente. Não é? Então, a compaixão de si mesmo é aquele momento que vai gerar empatia. Porque você conhece as suas lutas. Então, esse autoconhecimento aproxima você com a sua sensibilidade da luta do outro. No companheirismo, que é diferente. Porque eu, coitadinha, vítima de mim mesmo, é uma malinha sem rodinha, querendo que o outro seja a sua rodinha. Aí a compaixão é a valorização. É verdade. A nossa valorização é você se valorizar, né? É o autorrespeito, né? Isso, dignidade. Isso. Porque como é que alguém vai me respeitar se eu não me imponho respeito? Verdade. É interessante, quando a gente vai ler nos textos, Paulo, seja o seu falar, é Paulo? Sim, não, falar, sim, não. Ele está nos convidando a isso, não é? Quando você aprende a identificar os seus limites para superá-los, você respeita os limites do outro. Sim. Porque se você não identifica e respeita os seus limites, o outro vai fazer você de joguete. Verdade. E a gente muitas vezes é joguete na mão dos outros, né? E você dizer o não proveitoso. Porque quando você é joguete na mão de alguém, você está desperdiçando seu tempo. Porque você pode fazer aquela dedicação a alguém que vai realmente dar uma receptividade ao que você tem para oferecer. O não é caridade também. Verdade. Né? É isso aí. Dizer não é um ato caridoso, na grande maioria das vezes. E Deus não diz não pra gente?
Exatamente. Só que ele diz, o não de Deus não é sonoro, é sentido. É verdade. É dentro de nós. Vamos lá, Regina. Apresenta-se agora aí. Apresenta-se, então, no painel do comportamento, a necessidade de agir com inteireza, com abnegação, transformando os propósitos mantidos em realização enobrecedora. Todas as experiências humanas constituem formas de amadurecimento da criatura. Algumas decorrem dos deveres imediatos e são comuns a todos, constituindo a sua vivência um fenômeno natural, sem o qual se experimenta a inevitável alienação com todas as suas consequências perniciosas. O fato de participar do contexto social, mesmo que sem gestos incomuns ou de arrebatamento, equipa o indivíduo com recursos emocionais que lhe trabalham a existência, aformoseando-a com estímulos crescentes para o seu prosseguimento. Exatamente o que você falou, né? A gente, para participar do contexto social, mesmo com gestos incomuns, a gente vai se equipando de recursos emocionais que vão trabalhando a nossa existência, né? Então, é como você disse, e nós vamos construindo a nossa vivência, fazendo com que ela seja natural, sem aquele comodismo, sem o coitadinho. Porque isso é maturidade. Porque o estudo ele vai acontecendo, as colocações do conteúdo da Joana nós vamos comentando, mas tudo isso é para nos convidar a sentir que a vida, se a vida é permanente, é o melhor aqui e agora. Exato. Não é? Exato. Fazer com generosidade, sentindo-se bem, mas para isso você tem que estar buscando resolver coisas internas. É porque a gente só pode dar ao outro aquilo que nós temos. Então, às vezes, mas tem coisas que eu gostaria tanto. Você pode. Você pode. Você entra numa casa que está devidamente arrumada, higienizada, cada coisa no seu lugar, sem ser vitrine, né? Porque tem também aquela coisa da casa vitrine, que nada pode sair do lugar que gera o estresse. Não pode tocar. Não é? Então é casa de morto, porque casa de vivo, as coisas andam dentro de casa. No final do dia você repõe nos lugares de repente, no tempo que sobra. Então, se você entra num espaço que está no seu nível ideal, queria tanto, você pode colocar. Traga aquele ideal para a sua realidade. E busque fazer o melhor. Não viver de ilusão, né? É isso aí. Não podemos viver de ilusão. Nos parágrafos anteriores ela falou muito disso. Da ilusão. Então, no que tange aos meios para facultarem a cessação do sofrimento, as ações meritórias, conforme já enfocadas, são preponderantes, destacando-se aquelas inabituais, que caracterizam os temperamentos nobres, os sentimentos abnegados. Distinguir-se por meio dos gestos incomuns, desconhecidos, é forma de buscar a iluminação mediante o concurso da realização de tudo quanto internamente se conjuga para esse fim. Interessante, Regina. Quando você estava lendo esse parágrafo, distinguir-se por meio dos gestos incomuns, desconhecidos. Sim. É forma de buscar a iluminação mediante o concurso da realização de tudo quanto internamente se conjuga para esse fim. Eu lembrei do Mileco, com a música dele. Você é uma canção que Deus canta. Então, é uma nota diferente no universo. Não tente querer reproduzir como outro faz, porque outro faz. Buscar justamente essa forma em comum, porque é sua, é pessoal, é intransferível. Exatamente. É da personalidade daquele que faz. É isso aí. Pode continuar. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria, pensa em multiplicá-lo ao tempo em que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como da retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidades de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob a ameaça do desespero e da inutilidade. Puxa, que beleza, né? Quer dizer, releia esse parágrafo. Esse parágrafo é fantástico. Quem acumula um tesouro tem em mente aplicá-lo em finalidades específicas. Se portador de sabedoria,
pensa em multiplicá-la ao tempo em que o investe, escolhendo os empreendimentos mais rentáveis, seja do ponto de vista econômico, assim como de retribuição emocional. Com essa atitude, promove o progresso, gera oportunidades de serviço e dignifica as vidas que antes estavam sob a ameaça do desespero e da inutilidade. É o dinamismo da vida, né? Sim. E sim. Deus nos dá aula disso todos os dias. Sim, verdade. Então a gente só vai ter o quê? Uma retribuição emocional. Se você tem ali acumulando esses tesouros, sejam eles quais forem. Habilidades, valores. Quais forem, né? Tanto morais como materiais. O ideal, quer dizer, é que você os distribua para você poder ter ali, sem esperar a recompensa daquilo que você distribui, porque é aquilo, né? Quem dá as flores fica com as mãos perfumadas, né? Eu lembrei do Chico Xavier, quando ele vinha ao Maria Tagaio todos os anos, aqui no Rio. Aí tem um amigo que já está desencarnado e ele estava sempre junto, né? Aí ele observando que era muita fartura mesmo. O lanche, o acolhimento, tudo mais. E ele falando assim para o Chico, gente, mas é muita coisa, é tudo gratuito, a gente não precisa colaborar com nada. Aí o Chico falou para ele, não, filho, quanto mais dá, mais rende. Tudo que nós damos multiplica-se, aquilo né? que Jesus dizia, né? Dar-se-á aquele que tem. É verdade. E tirar-se-á aquilo isso aí. que o outro sequer pensa que tem. É isso aí. Porque tem situações que a criatura é tão pobre que só tem o dinheiro. Verdade. Ei, tem gente muito pobre, cheia de dinheiro. É verdade. Conheço muitos. Aí quem escuta a gente falar, eles falam isso porque não tem dinheiro, são pobres, estão com inveja, né? Mas, na verdade, assim, na minha profissão, como psicólogo, eu tenho a oportunidade de atender pessoas pobres, às vezes até pessoas que passam necessidade, não tem sequer o que comer, mas também de atender pessoas de grande poder aquisitivo. E eu fico observando, né, e eu convivi com pessoas também antes de ser psicólogo, médicos com poder aquisitivo muito grande. E você não vê essa tal felicidade que se diz, né, em relação às pessoas que têm o dinheiro, né, que têm o poder financeiro. Porque são seres humanos iguais a nós. E muitas vezes eles próprios pensavam que o dinheiro seria capaz de trazer essa paz e essa felicidade. E quando eles descobrem que eles têm o dinheiro, mas não têm a paz, eles ficam vulneráveis. Porque, e agora? Se justamente o que eu achava que me traria paz, que é o poder financeiro, eu poder viajar, poder comprar o que eu desejar, isso não me traz paz, aí essas pessoas mergulham muitas vezes no abismo, porque elas acabam indo buscar nas drogas, lícitas ou ilícitas, né, para poder preencher esse vazio. Elas se tornam consumidoras contumazes, né, gastam o dinheiro com coisas absurdas e vão se perdendo. E aí chega a morte, né, e aí, como Joana falou, a gente leu no programa anterior, né, acaba com essa ilusão da vida material e a pessoa reencontra a si mesma, o que ela carrega de valores. Agora, quem tem esse tesouro, seja o tesouro material, seja o tesouro moral, e distribui, esse é rico de verdade. Com certeza. Porque quando a gente dá, nós recebemos. Francisco de Assis dizia isso, né? E tem muita gente vivenciando isso. Sim. Tem muita gente que tem recursos, tem valores e tem a boa utilidade para aqueles valores. Porque, do contrário, você vai ser rico de facilidades que só vai gerar inquietude. Quanto maior facilidade, se ela não for aproveitada na direção do bem, ela vai trazer inquietude de volta. Verdade. Eu estava vendo um podcast, né, de um ex-comandante do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro, que é conhecido no Brasil todo. E ele foi um dos criadores do BOP também. E um homem que viveu o quê? Da violência, da morte, né? Que teve que enfrentar toda essa questão da criminalidade. E ele é espírita. E ele estava falando, né? Que ele tem um trabalho com a família dele, né? Desde que o filho dele desencarnou. Ele tem um trabalho com a família dele de assistência a jovens, com educação. Acho que são mais de 400 jovens. E aí você fica vendo, né? Um homem que veio de um meio tão difícil, né? Que é um meio policial, lidar com a criminalidade, um meio em que você
Várias vezes ele correu risco de ser morto, várias vezes ele esteve em confrontos em que ele acabou tendo que matar. Ele tinha tudo para ser um homem completamente alheio a essas questões, frio, e não é. É um homem que hoje ele não está mais na polícia, mas se tornou um pesquisador da área de segurança pública, desenvolvimento de projetos, e é o que ele sempre falou, que aqui no Rio de Janeiro, por que não deu certo, né, o tal projeto de UPP, de pacificação? Ele falou, porque justamente só achava-se que a polícia combatendo a criminalidade resolveria, mas o que resolve é o que Joana está falando aqui. É você ter a compaixão por aquelas pessoas que vivem ali. Você dar dignidade àquelas pessoas. Isso é um policial falando. Né? De você dar educação de qualidade, você dar moradia de qualidade, saneamento básico, trabalho, oportunidades, cultura. Então ele falou, achava-se que só a polícia resolveria. E polícia não resolve. Seria só repressão. Exatamente. Verdade. E ser espírita numa profissão dessa deve ser um desafio muito maior do que o nosso, que não temos essa profissão. Eu fico me lembrando do centurião. Você imagina? Pois é. Você imagina que tipo de homem era aquele centurião que procurou Jesus? Ele devia ser de uma humanidade tremenda, lidando com os soldados que ele comandava. Imagina, isso que eu digo, são provas assim dificílimas, mas muito difícil. E para você internalizar esses valores, para você valorizar tudo isso, tendo que trabalhar num serviço desse tipo, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é um desafio sem tamanho. E aí quem está nos ouvindo diz assim, mas eu sou pobre. E o tesouro do seu coração? Você está pronto para distribuir? Porque esse não precisa de dinheiro. Não, verdade. Talvez tenha alguém aqui nos ouvindo que seja um empresário. E esse empresário possa ser tocado e falar, poxa, eu vou abrir um negócio, eu vou abrir uma firma, eu vou abrir um empreendimento para contratar jovens, eu vou dar educação para esses jovens, eu vou ajudá-los no seu desenvolvimento. Então, o empresário pode, com o dinheiro que ele tem, usar esse tesouro para ajudar. Mas eu não tenho um centavo nem para pagar minhas contas, mas tem um tesouro do coração, que você pode se doar como voluntário, num trabalho, numa tarefa. E aí você vai estar ajudando a multiplicar esse tesouro. Então, todos nós podemos ajudar. Sempre, sempre. Materialmente ou moralmente, sempre podemos auxiliar alguém. Vamos lá. Ainda tem um pouco de tempo. Bom, da mesma forma, os recursos espirituais e emocionais elevados devem ser canalizados para as atividades incomuns, superiores, às quais nem todos se atrevem a realizar. Olha que parágrafo, nem todos se atrevem a realizar. As ações incomuns variam desde os contributos materiais valiosos, irrigados de amor e de ternura, até os gestos extraordinários do silêncio ante as ofensas, do perdão às agressões e do esquecimento do mal. Que é o que os espíritos vão falar, né? Quando questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade. Exatamente. Porque a caridade moral, ela está muito acima da caridade material, que é meritória. Sim. Se você doar acho que é o início, de repente, da caridade. Isso, você doar um alimento, você doar uma roupa, isso é muito meritório. Mas desapego. A caridade moral, que tem a ver com o silêncio ante as ofensas, o perdão ante as agressões, o esquecimento do mal, essa caridade, que ela chama de ação incomum, são poucos aqueles que se atrevem a realizar. Sim. Essa que a gente está atrás, né? Ela requer renúncia, ela requer educação do espírito, requer que nós trabalhemos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Então, essa daqui é incomum e mais difícil. Verdade. Todo aquele que dilui as forças negativas que teimam por obstruir-lhe o avanço, utiliza-se do detergente do amor, evita contaminar-se e, se já visitado por elas, liberta-se, fazendo com isso que cessem as causas e desapareçam os sofrimentos. O campo mental... O detergente do amor foi bom, né? Ótimo, muito bom. Limpa mesmo. Limpa. Desengordura do egoísmo, do orgulho. Sim. Que é os grandes males da humanidade, né? Os espíritos falam que o são egoísmo maiores, e o orgulho, né? são as duas chagas da humanidade. Maiores. Daí
deriva todo o mal, né? Questão 913 lá do Livro dos Espíritos. Quer dizer, daí deriva todo o mal. Sim. Enquanto nós formos egoístas, pensarmos sempre no nosso benefício, naquilo que a gente acha que é o certo, impor a nossa visão de mundo, e o orgulho, né, que nunca estamos errados, não podemos ser ofendidos, não podemos ser contrariados, a gente não muda. Aí tem que vir um detergente do amor para limpar essas impurezas da alma. Verdade. Estamos tentando. É verdade. De encarnação em encarnação. Hoje a gente já consegue, pelo menos racionalmente, refletir sobre esses assuntos. Antes, isso era inconcebível para a gente sequer ouvir. É verdade. Quanto mais aceitar, quanto mais praticar. Exato. Então, estamos num processo. O campo mental indefeso faculta que as farpas do mal aí proliferem, infestando a área com resíduos pestíferos responsáveis por males incontáveis. A defesa em relação aos fatores perniciosos é somente possível quando a irradiação de energias saudáveis viraliza a organização psíquica. Vitaliza. A organização psíquica, que reflete as aspirações do espírito, resguardando-a das agressões externas, não gerando pensamentos destrutivos, nem acumulando vibrações perturbadoras de ódio, medo, ciúme, rancor, mágoa, concupiscência, não se faz vítima dos conteúdos internos degenerativos. Esse estado interior impulsiona aos atos incomuns superiores, passo próximo da iluminação. Interessante. A mesma iluminação pregada aí pelo budismo. Exatamente. Né? É mesmo, porque eles pregam muito essa parte da iluminação interior, né? E ela fala do ser luminoso. Sim, né? Sim. No final vai tudo o caminho entrar no mesmo funil. É o amor, é o detergente do amor em todos os setores. Exatamente, vão entrando no funil para sair. É isso mesmo, vamos lá. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores, erradicando-lhes as causas, resguarda-se de agressões destrutivas. Então, quer dizer, nós temos uma longa caminhada. Puxa, né? Porque, bastante. assim, para a gente superar as dores, ela diz aqui que a gente precisará iluminar-se. Uhum. Então, nós somos espíritos, dentro da escala espírita, lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, nós somos espíritos de terceira ordem. Uhum. Então, estamos buscando, né, galgar a segunda ordem, que são os espíritos bons. E a gente, basta olhar para si mesmo, a gente vai ver o quanto que falta para a gente ainda, né? Nosso orgulho, nosso egoísmo. Olha, e você só precisa olhar até o ombro, não olhe para trás, porque senão você assusta. Não se desanime, né? Não se desanime, né? Mas a gente tem essa proposta aqui, né? Verdade. Somente iluminando-se, o homem supera todas as dores. Então, as nossas dores físicas, as nossas dores morais, elas dependem da gente se iluminar. Para se iluminar, nós temos que limpar nossa vidraça, para que a luz entre, para que a luz penetre. E se quiser ler o manual, é só ler o Evangelho de Jesus. Sim. Pois é, porque olha, limpar a vidraça, que são as lentes da alma, não é? Sim. Tem a necessidade do autodescobrimento. E aí vem Jesus, brilhe a vossa luz. Sim. Mas se a luz que há em vós são trevas, quão grandes serão essas trevas? Está lá no Evangelho. Pois é. Dito isto, nós estamos chegando ao final aí. Aqui, não é? Agradecendo a Deus aí, Regina. Mais um programa. Sim. Agradeço aí a oportunidade, que Jesus esteja conosco. Que Jesus nos conduza, né, Eduardo? Que assim seja, se o pardal não cortar a gente, né? Muita paz a todos. O homem tá acelerado hoje. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.